Olá, como é que tá? Como é que está você? Tudo bem? Graças a Deus que estamos aqui de novo para estarmos meditando em mais uma mensagem da Palavra de Deus. E eu quero, em primeiro lugar, eu quero estar deixando para você dois versículos que eu fiquei devendo naquela pregação lá, responsabilidade pessoal. Eu citei lá que aquele que começa em nós a boa obra, eu disse que era em Timóteo, mas é em Filipenses, capítulo 1, versículo 6, tá? Então, corrigindo aqui. E quanto a Satanás que se transforma em anjo de luz, que eu falei só que era em 2 Coríntios 11, é 2 Coríntios 11, 14. Então, tá? Deixei para você. Às vezes fico devendo versículo, mas eu pago, uma hora eu pago. Eu queria falar hoje sobre influências, e eu quero ler um texto da Palavra de Deus sobre isso, que está no capítulo 8 de São João, ou de João, né? A partir do versículo 46 até ao 55. Diz assim a Palavra de Deus: Quem dentre vós me convence de pecado? Jesus dizendo, né? Quem dentre vós me convence de pecado? E se vos digo a verdade, por que não credes? Quem é de Deus, escuta as palavras de Deus. Por isso vós não sois, por isso vós não as escutais, porque não sois de Deus. Responderam, pois, os judeus e disseram-lhe: Não dizemos nós bem que és samaritano e que tens demônio? Jesus respondeu: Eu não tenho demônio. Antes honro a meu Pai, e vós me desonrais. Eu não busco a minha glória, há quem a busque e julgue. Em verdade vos digo que se alguém guardar a minha palavra, nunca verá a morte. Disseram-lhe, pois, os judeus: Agora conhecemos que tens demônio. Morreu Abraão e os profetas, e tu dizes: se alguém guardar a minha palavra, nunca morrerá, nunca provará a morte? És tu maior do que Abraão, nosso pai que morreu? E também os profetas morreram. Quem te fazes tu ser? Jesus respondeu: Se eu me glorifico a mim mesmo, a minha glória não é nada. Quem me glorifica é meu Pai, o qual dizeis que é vosso Deus. E vós não o conheceis, mas eu o conheço. E se disser que não o conheço, serei mentiroso como vós. Mas conheço-o e guardo a sua palavra. Então está aqui o texto, eu quero focar nesse versículo 46, onde Jesus diz: Quem de entre vós me convence de pecado? Eu quero estar dizendo para você o seguinte: nós somos seres influenciáveis. O nome dessa mensagem é Influências. Nós somos seres influenciáveis. Por que somos influenciáveis? Porque fomos criados com o livre-arbítrio, com a liberdade de escolha, para que venhamos a escolher pelo sim, pelo não. Nós precisamos então estar recebendo uma influência de algum lugar, de alguma parte, de alguma pessoa, de algum fator, para estarmos então tomando uma decisão de escolha. Nós somos influenciados a vida inteira. Desde criança, desde o lar, desde a educação infantil, nós estamos sendo influenciados pelos nossos pais, a seguirmos os padrões, as normas, os costumes, as tradições dos nossos pais. E em todos os momentos da nossa vida, nós estamos sempre sofrendo influência de algum lado. Então, partindo desse fator de influência, são muitas circunstâncias que nos influenciam, ou pessoas que nos influenciam. Pessoas que falam, pessoas que nos aconselham, que nos desaconselham, pessoas que nos dizem faça, pessoas que nos dizem é melhor você não fazer, pessoas que nos dizem vá, pessoas que nos dizem não, não vá. Então nós somos influenciados a tomar decisões, muitas vezes, influenciados por pessoas. Pessoas que vêm falar mal da vida de outra pessoa, pessoa que vem e diz a respeito de uma pessoa que você tem admiração e começa a destruir a moral dessa pessoa e falar dessa pessoa, você não conhece direito como eu conheço, você acaba formando uma opinião diferente, já vai mudando, né, a sua opinião com relação àquela pessoa, influenciado por essa que te falou todas essas coisas. Então nós temos que evitar. Jesus, quando disse: quem é
de vocês aí que me convence de pecado. O pecado, gente, o pecado destrói, o pecado traz a morte, o pecado é uma coisa que não nos deixa ir para o céu. E nós precisamos vigiar com relação ao pecado. Nós precisamos tomar decisões, nós não podemos deixar nos influenciar para dar lado ao pecado e à morte. Nós não podemos deixar que nada, nem ninguém nos influencie ao pecado. Jesus, ele fez essa declaração nos mostrando como é que nós devemos fazer, como é que nós devemos ser. Quando nós não vigiamos, nós somos influenciados. E quando vemos, já pecamos. Nós vamos examinar alguns textos aqui, né? Nós somos influenciados por música, até uma música nos influencia. Se você está assistindo a TV, o seu ídolo, o seu programa, um show do seu ídolo só vive cantando sobre beber, encher a cara, cachaça, adulterar, né? E aí para as baladas, você tem essa vida assim, influenciada pelo seu ídolo, pela música que você ouve, pela mensagem da música que você ouve, você acha bonito viver aquilo. Porque o seu ídolo está cantando aquilo. Então, influências, está sendo influenciado. Deus diz a sua palavra, lá no Salmo 42, o salmista diz assim, que Deus, ele colocou nos meus lábios um novo cântico, que é um hino de louvor ao nosso Deus. Deus mudou a nossa música, e o louvor nos influencia para outro lado. Enquanto a música secular influencia a gente para fazer aquilo, que muitas vezes nos destrói, a música, que é o louvor de Deus, eleva a nossa alma à presença de Deus. Então, é importante você determinar a música que você ouve também, porque ela te influencia. As notícias dos jornais, a grande mídia, tudo influencia. Uma propaganda na TV, vou comprar aquele produto, olha, parece bom, está na TV. Deu naquele jornal, então é verdade. Muitas vezes as pessoas estão absorvendo mentiras, sendo influenciados por mentiras, mas porque passou na grande mídia, ou está no blog daquele fulano conhecido, ou está no canal daquele youtuber conhecido, aquele pregador fulano, famoso, pregou isso, o pastor da minha igreja disse que é diferente, mas ele falou não, que é o contrário, então ele é famoso, meu pastor da minha igreja não é famoso, então eu vou acreditar nele. Influências, nós precisamos vigiar, para não nos deixarmos influenciar tão facilmente. Precisamos vigiar para não deixar que as influências externas estejam moldando o nosso caráter e mudando as nossas atitudes com relação àquilo que nós gostaríamos de ser ou fazer e acabamos não fazendo por causa das influências. As influências até mesmo na fé, na política. O político tal lá, né? É meu amigo, meu conhecido, é do partido que eu gosto, então ele prometeu isso, vou votar nele. Então muitas vezes o discurso do fulano é bonito e influencia a gente, e depois a gente vê que entrou numa furada. Influenciados na fé, tantos falsos profetas por aí, líderes que se levantam, fundando, começando movimentos de fé estranhos, místicos, mas que é diferente. Não é como a minha igreja, é diferente, está na TV. O cara tem um canal de TV, então ele é grande, ele é poderoso, ele é de Deus. E ele usa a palavra de Deus, está usando a Bíblia. Falso profeta, está assim. Jesus disse que nos últimos dias estaria cheio de falsos profetas. Tome cuidado com quem você ouve, tome cuidado com quem você segue, tome cuidado com quem você está se deixando influenciar. E quanto à questão da decisão, Jesus disse, quem é que me convence de pecado? Pedro diz lá no seu livro, no capítulo 5 de 1 Pedro, versículo 8, ele diz, sede sóbrios, o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão, rugindo como leão, procurando alguém a quem possa tragar. O diabo está ao redor das pessoas, procurando uma brecha para entrar, para arrebentar, para derrubar, para destruir. Até em redor do crente, está vendo, está observando como é que o crente está sendo, esse crente está saindo fora da igreja, esse crente está saindo fora do rebanho, esse crente não está obedecendo mais o pastor, esse crente está sendo tentado pelo pecado, ele está cedendo, eu vou ajudar ele a ceder. Então o diabo está assim, querendo de volta, querendo derrubar, querendo destruir, querendo roubar tudo que você recebeu de Deus. Agora você está relaxando na fé, está dando lado para o diabo vai te roubar, vai te destruir, vai
deixar você caído, vai deixar você na lama, no chão, vai tirar tudo que você já ganhou. Então tome cuidado, Deus construiu a sua vida, não relaxe, não seja aquele tipo de crente que agora está deixando o diabo te enganar de novo. Jesus disse em Mateus 26:41, ele disse o seguinte: vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. O nosso espírito está em contato com o Espírito Santo, mas a nossa carne, a nossa velha natureza, o nosso corpo, o nosso ego, nossos desejos carnais, pecaminosos, ainda estão fluindo aqui. Lá em Gálatas 5, diz que existe uma guerra dentro de nós, o espírito cobiçando contra a carne e a carne contra o espírito. Então nós temos que tomar a decisão, nós temos que ver quem que nos vai influenciar mais, a carne ou o espírito, para que então tomemos a decisão. Se já entremos em tentação, o trabalho agora é dobrado. Jesus disse: ore e vigie para não entrar em tentação. Depois que entra em tentação, o trabalho é dobrado, porque você vai ter que sair da tentação, você vai ter que ser forte, você tem que trabalhar muito para sair da tentação. Então não entre na tentação, porque depois que entra, com certeza, a pessoa vai cair. A pessoa cai. Porque já se deixou dominar, já se deixou a tentação entrar. Então, nós temos aí outro versículo em Efésios, capítulo 6, versículo 11, onde o apóstolo diz assim: revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Veja bem, ele disse astutas ciladas. Então as ciladas do diabo, com a qual ele vem para nos derrubar, com a qual ele vem para nos roubar, com a qual ele vem para nos saquear, para nos tirar tudo aquilo que nós recebemos, as armadilhas dele são astutas, disfarçadas, sutis, imperceptíveis muitas vezes. Por isso que Jesus disse: seja vigie. O apóstolo Paulo diz: seja sóbrio, tenha uma mente sóbria, esteja atento, porque o diabo, ele é sutil, ele usa até mesmo muitas vezes a palavra de Deus, né? Pessoas até que se dizem de Deus, citei agora há pouco no começo, em 2 Coríntios 11:14, diz, e 15, né? Diz que os obreiros do diabo se transformam em ministros de justiça, e o próprio diabo se transforma em anjo de luz, né? Ele se transforma em anjo de luz, não é então de admirar que os seus obreiros se transformem em ministros de justiça, os obreiros do diabo. Então, às vezes, nós estamos sendo influenciados por pessoas que parecem de Deus, mas estão nos distanciando de Deus. Estão usando a palavra de Deus, mas são ministros do diabo, torcendo a palavra para nos tirar da comunhão com Deus, da comunhão da igreja, da comunhão com os irmãos, da obediência do pastor, da influência do pastor da igreja. Então, vigia, esteja atento. As ciladas do diabo são astutas. Então, ele nos influencia de maneira astuta. Esteja atento. O diabo usa muitas armas de enfraquecimento, muitas armas para nos enfraquecer. Eu quero examinar algumas com vocês aqui, rapidamente, né? Com a qual ele procura nos influenciar para que depois, então, nós venhamos a ceder, a enfraquecer, a cair e ele nos arrastar de novo para a escravidão do pecado. Conforme Jesus disse, né? Aquele que comete pecado, ele é escravo do pecado. A mentira, por exemplo. A mentira é uma arma usada pelo diabo. Ele é o pai da mentira. Jesus disse lá em João 8,44. O diabo é o pai da mentira. E aquele que mente é filho do diabo. E eu perguntei na igreja nesse culto de domingo, essa mensagem é do culto de domingo agora, dia 23, né? Culto da família, culto abençoado. Foi muito bom, famílias lá orando, buscando a Deus, abraçados, louvor, oração. Muito bom estar na igreja. Essa mensagem é relativa a esse culto. Então eu perguntei: irmãos, vocês acham que crente mente? Tem crente que mente? Tem cristão que mente? Eles ficaram me olhando e eu falei assim para eles: tá assim, de cristão que mente, de crente que disfarça, de crente que dissimula, de crente mentiroso. E é uma decepção. Eu, depois que descubro que tem um cristão que mente, eu nunca mais confio naquela pessoa, porque é difícil. Se Jesus não foi suficiente para ensinar
Se a presença do Espírito Santo não foi suficiente para libertar aquela pessoa da mentira, então não tem que dar mais crédito para essa pessoa. Eu já não confio mais. E como tem cristão que mente, como tem crente que mente, a gente descobre, fica quieto, mas fica decepcionado. Né? Então a mentira é uma arma de enfraquecimento do diabo com a qual ele procura nos enfraquecer para nos influenciar a deixarmos Jesus, deixarmos Deus. Então essa pergunta que Jesus fez, que seja um exemplo para nós. Quem é que me convence de pecado? Nós temos que tomar essa decisão e também enfrentar, encarar, se levantar e desafiar o diabo, desafiar o mundo, o pecado, a carne e dizer também, quem é que me convence do pecado? Quem? Quem é que vai me convencer? Eu estou decidido a não cometer pecado, né? Então, ninguém vai me influenciar. Outra coisa, arma do enfraquecimento, além da mentira, o relaxamento na frequência da igreja ou dos cultos. Como o diabo ele usa essa arma e como os crentes caem, que nem patinho. Ah, porque eu não gostei, porque fulano me olhou torto, porque a palavra do pastor, porque o pastor falhou comigo, porque a irmã tal me ofendeu, aquela irmã, o irmão não me cumprimentou, sei lá, tantos motivos fúteis. O apóstolo Pedro disse, você já chegou ao sangue? Você já foi tentado, provado até o sangue? Nós somos cristãos, como diz por aí, né? Nutella. Mas na hora da provação nós precisamos estar fortes. Precisamos frequentar a igreja, gente, frequentar a igreja. Tem muito cristão por aí que já aderiu a esses pregadores da internet que não tem igreja. Eles vivem do YouTube, eles são às vezes no máximo auxiliares dentro de uma denominação grande, uma igreja grande, e eles pregam na internet e eles podem atacar as bases essenciais da sobrevivência de uma igreja, de uma congregação, e às vezes está ouvindo aquele pregador lá e não está ouvindo o teu pastor, e está se distanciando da igreja, está se distanciando do culto, não vai em culto de oração. Que crente é esse que não vai em culto de oração? Me diga, que crente é esse? Aonde que esse crente aprendeu isso? Que espírito que está nesse crente? Então, muitas vezes as pessoas culpam Deus pela sua derrota, mas na verdade a pessoa cede ao diabo, cede ao pecado, se deixa influenciar pela carne, não vai na igreja, não vai nos cultos e quer vitória. Muitas vezes, quando acontece a ruína, a casa cai, aí, né? Não adiantou ir na igreja, mas também não ia na igreja. Vai lá 3 vezes por ano, né? Foi quando se batizou e depois vai no dia das mães, no dia dos pais, sei lá. Então a frequência à igreja é muito importante. A Bíblia diz em Hebreus 10, 25, não deixe de congregar. E as pessoas não dão bola para isso. É uma ordem. Está escrito na palavra de Deus, é para obedecer, não deixe de congregar. Se Deus deixou isso na palavra é porque ela tem importância. Se nós não cumprirmos isso, nós vamos pecar, nós vamos cair. Congregar. O Salmo 84 diz como é bom. Um dia nos teus atos vale mais que 1000 em outro lugar. Até as andorinhas pardais encontraram casa, ninho para si nos teus altares, né? E ele diz ali que ele ama, ele pediu uma coisa para o Senhor e eu buscarei, que é morar na casa do Senhor para contemplar a tua formosura e aprender no teu templo. Olha só, isso é o desejo de uma alma que tem Jesus, que tem o Espírito Santo. Quem tem Jesus, quem tem o Espírito Santo, então está inserido na igreja também. Não ama a igreja, não quer culto. O Espírito Santo está em você? É de Jesus? Nasceu de novo? Se converteu? Faça essas perguntas. Por acaso não está deixando novamente o pecado e o diabo, o mundo, te arrastar de novo para fora? Tome cuidado. A frequência ao culto, a frequência à igreja é muito importante. Está escrito, não deixa de congregar. Deus sabe o que fala. Também o relaxamento no hábito de orar. 1 Tessalonicenses 5,17 fala que nós devemos de orar sempre, orar sempre, orar sempre, estar sempre em oração. Porque nós estamos rodeados, cercados muitas vezes de problemas e nós precisamos, né, estar sempre ligados com Deus, sempre chamando Jesus, sempre clamando o nome de Jesus, porque nós, em todos os momentos, estamos sendo rodeados por aquele que quer nos tragar. Eu já li para vocês o versículo, né? Já li o versículo para vocês. E outra coisa,
desconsideração aos pastores da igreja. Gente do céu, eu fico abismado muitas vezes, né? Eu sou pastor. E tem outros amigos, colegas pastores, a gente às vezes se reúne para ouvir, para contar também os absurdos da falta de consideração com o seu pastor. Só Deus na causa, não vou estar aqui abordando o assunto, mas a Bíblia diz, sobre os pastores, diz o seguinte, obedecei a vossos pastores e sujeitai-vos a eles, porque velam por vossas almas, como aqueles que hão de dar contas delas, para que o façam com alegria e não gemendo, porque isso não vos seria útil. E muitas vezes as pessoas estão fazendo o pastor gemer, o pastor se angustiar, o pastor perder o sono, o pastor ficar ansioso, o pastor ter ataque do coração. Porque o pastor quer o bem, o pastor quer ensinar o bem, o caminho, quer que a pessoa vá para o céu. Mas a pessoa parece que quer ir para o inferno. Não quer obedecer o pastor. O diabo não é tão odiado no coração de muitas pessoas como o pastor é. O pastor vira o inimigo da pessoa. Ele me fez isso, me falou aquilo, não gostei. Pastor é gente também, é homem, também falha. Mas ame o seu pastor, respeite o seu pastor, foi Deus que colocou ele ali. Jesus está no céu como pastor de todos nós, mas ele colocou na terra os pastores para cuidar da igreja, para cuidar do seu rebanho. E é esse pastor sobre o qual você está submisso, que está ali te ensinando. Então, respeite o seu pastor. Respeite o seu pastor. Eu sou pastor, não estou puxando a brasa para mim. É pro bem da sua alma. São armas de enfraquecimento de Satanás. Você não respeitar o seu pastor. Você desacatar o seu pastor. Você desconsiderar o seu pastor. Eu obedeço, eu ouço, quem eu quiser, mas o meu pastor, eu não gosto. Não vou ouvir. Eu já vi muita gente que caiu da fé, saiu da igreja, hoje está aí na sarjeta da vida. Por quê? Porque não queria obedecer. Chegava na hora da pregação, a pessoa saía para fora, vai beber água, vai para o banheiro, fica no banheiro, abre a Bíblia e começa a ler. Nunca ouvia a pregação que eu fazia. Hoje está aí, jogado na sarjeta. Está aí em seitas, né? Saiu da igreja, foi para outro, foi para outro, foi para outro, porque não gostava do pastor. Gente, tem que amar o seu pastor. Não consegue amar, tem coisa errada. Começa a orar por ele, começa a orar por você. Não vou me demorar muito aqui. Dar ouvidos a ímpios é outra arma de enfraquecimento, ou aos falsos profetas. Já falei de falsos profetas aqui. Está assim de falso profeta, né? É dentro das igrejas, é na mídia, em todo lugar tem falso profeta aí torcendo a palavra de Deus, procurando escravizar as pessoas, né? Puxar as pessoas para si. Então, tome cuidado com os falsos profetas, tome cuidado com os ímpios, que lhe dá conselhos ímpios, que lhe dá conselhos que não estão na palavra de Deus, né? Vai lá, às vezes uma pessoa cristã, eu estou desconfiado que meu marido está me traindo. Qual é o conselho do ímpio, aquele que não é de Jesus? Bota chifre nele também para ele aprender, às vezes nem está traindo. Então, conselho de ímpio, nós não podemos estar aderindo ao conselho de ímpios. É outra arma de enfraquecimento de Satanás. Quando nós deixamos de nos aconselhar com a palavra de Deus, com o Espírito Santo, através da oração, com o nosso pastor, ou com o nosso líder de grupo, com algum líder da igreja, e estamos, então, nos deixando influenciar por fatores pecaminosos, destrutivos. Eu quero ainda estar examinando mais um versículo onde Jesus fala assim, lá em João 10, versículo 4, ele diz: e quando tira para fora as suas ovelhas, vai adiante delas e as ovelhas o seguem, porque conhecem a sua voz. Procure estar atento à voz de comando de Jesus, procure estar atento à voz de Jesus, do Espírito Santo dentro de você. Deixa de lado outras pessoas, aprenda a caminhar com Deus, aprenda a caminhar com Jesus, cresça, não seja mais menino, não beba mais leite, seja independente, comece a estar também buscando a sua comunhão com Deus. Tem pessoas que, para tudo, elas precisam mistificar a palavra, mistificar os dons, mas olha, depender de pessoas, você tem o seu pastor, você aconselha com ele, pede oração para ele, pede explicação para ele. Você tem que aprender também
a se comunicar com Deus, a crescer na fé, deixa de ser criança, deixa de depender, será que faço, será que não faço? Vou perguntar, vou pedir para fulano orar. Olha, ore você, tenha comunhão com Deus também, cresça, amadureça. E outra coisa, aqui em Salmos 1, né, então já citei que não devemos seguir o conselho dos ímpios e muitos outros fatores aí, né? Eu quero encerrar aqui então, concluindo com o versículo que está em 1 Coríntios 10, versículo 12, onde diz o seguinte, o apóstolo Paulo diz: aquele, pois, que cuida estar em pé, olhe, não caia. O que ele está dizendo? O presunçoso? Você acha que é o tal? Você acha que não precisa da igreja? Você acha que não precisa obedecer ao seu pastor? Você se acha o cara que nunca vai cair? Se acha que é o forte? Você se acha a coluna da igreja? Cuidado, não caia. Porque é muito fácil cair. Basta estar em pé. Cai todo mundo. É pastor, é pregador, é missionário, é profeta, todo mundo, se não vigiar, cai. Ovelha, todo mundo cai. Então, a Bíblia diz, cuidado, não caia, tá? E outra coisa, em 1 João 5,18 diz, sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não peca, mas o que é de Deus é gerado, conserva-se a si mesmo e o maligno não lhe toca. Oh, glória a Deus! Então, nasceu de Deus, você nasceu de Deus, o Espírito Santo está em você, então você não vive pecando mais, não volta mais atrás dos pecados anteriores, não comete esses que eu falei, são um pouco só, né, das influências. Então, Deus cumpre sua palavra, confie nas promessas de Deus, não dê legalidade ao mal, porque Deus diz que o maligno não lhe toca, mas para isso você precisa ser obediente, espiritual e ser uma pessoa que anda dentro da palavra, dentro da obediência, uma pessoa humilde, não arrogante, não presunçosa, né? Não vou cair, eu sou da fé. Cuidado, hein? Cuidado, tá? Eu quero orar com você agora e pedir que Deus esteja abençoando seu lar, sua casa, sua vida, esteja te fortalecendo, esteja curando pessoas da tua família. Vamos orar agora? Antes que fique muito longo o vídeo aí, o YouTube que corte ele. Vamos orar então. Incline sua cabeça se puder, feche seus olhos ou pense em Jesus simplesmente comigo agora e oremos. Senhor nosso Deus e Pai, em nome de teu Filho Jesus, eu oro agora, Deus, com esta pessoa que me ouve, que assiste esse vídeo. E essa pessoa decidiu não se deixar mais influenciar para o mal, para a queda. E eu te peço que o Senhor esteja abençoando o lar, a vida, o trabalho, a saúde, a vida financeira desta pessoa. Senhor, estejas abençoando os enfermos da sua casa, os enfermos da sua família. E seja abençoando esta pessoa também, se ela está enferma, essa pessoa que está me ouvindo, se está enferma. Cura, Deus, de qualquer doença, seja Covid, seja câncer, seja, Deus, um simples resfriado, seja um problema no estômago, coração, pressão alta, reumatismo, qualquer problema, Deus, o Senhor é Deus que pode tudo, pode até tirar do caixão e dar vida de novo. Meu Deus, em nome de Jesus, abençoa esta pessoa que está na UTI, ao qual esta pessoa agora está orando comigo, intercedendo. Em nome de Jesus, seja a tua bênção para todos. Muito obrigado por esta palavra, nosso Deus. Assim eu oro e te agradeço. Abençoa nosso mundo, livra a nossa cidade, nosso prefeito, nosso presidente, livra do mal, das ciladas e dai crescimento e livramento à nossa cidade, ao nosso país, contra todo tipo de enfermidade e peste. Seja assim para a glória do Pai, do Filho e do Espírito Santo, em nome de Jesus. Amém. Amém. Fique com Deus. Até a próxima mensagem. Jesus te ama. Paz seja contigo.